a culpa, né, que é um sentimento comum a praticamente todas as mães. Ela é irracional, né? A culpa ela tá ali. Eu, inclusive, eu gosto muito de trabalhar esse sentimento culpa trocando por responsabilidade. Assuma a responsabilidade. Responsabilização, Porque a culpa, muitas vezes, é um sentimento que nos diminui muito. Na hora que nos diminui, faz com que nós também diminua nosso ímpeto, a nossa potência de agir positivamente. Né? Ela restringe. Mas isso acontece muito quando a gente não tem a consciência. Isso. Aí onde entra teu papel, né? De Isso. conscientizar. De conscientizar. Que, como você falou, nós erramos. Todo mundo vai errar. Não tem como. E para os nossos filhos, imagine que felicidade de um filho saber que a mãe erra. Coloca ele num lugar possibilidade de conexão, de errar também, né? de não se cobrar tanto, de dizer, eu já errei várias vezes, várias, e já pedi desculpa e peço para os meus filhos. Sem dúvida. Eu digo, olha, meu filho, me desculpe, a mamãe estava estressada com outra coisa e acabou descontando aqui, me perdoe. Da mesma forma que quando acontece com eles. E, assim, essa questão da conexão, ela é tão forte que muitas vezes eles me respondem, eles me dão, na verdade, a mesma resposta que eu dou para eles, né? Sim. Não, mamãe, não se preocupe. Eu entendo que não foi propositalmente. Eu entendo que... Sim. Então, assim, tudo isso faz parte do desenvolvimento. Então, Verdade. aquela mãe que nunca erra, que nunca pede desculpa, que nunca se coloca nesse lugar... além de ser muito pesado, também tem um impacto negativo no desenvolvimento, porque a criança, ela fica ali buscando sempre uma perfeição, vai buscar sempre uma perfeição que não existe. É uma exigência muito grande. Que está sendo legendado para ela, né? Qual a legenda que ela está recebendo com esse meu comportamento. Aí cria os mini perfeccionistas. Eu sempre falo para os pais que eu atendo os adolescentes, né, quando eles reclamam do comportamento adolescente, normalmente é um comportamento atípico, né? Porque a adolescência é considerada uma síndrome, imagine. Na nossa área, a adolescência é uma síndrome. Ou seja, uma síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. E isso aí a gente sabe hoje com o advento da neurociência, né, que tem muito a ver com a formação do córtex pré-frontal. Lindo aquele Divertidamente 2, quando vão chegar as novas emoções, que começa a quebrar ali. Quebra, né? Vamos começar a fazer a reforma. É exatamente aquele momento mais doloroso ali da adolescência. Mudança hormonal, né? Então, são muitos fatores, né? Biológicos e emocionais. Isso, inclusive, vamos considerar também, porque nós somos frutos da sociedade em que a gente vive. A sociedade em que eu fui adolescente era totalmente diferente. Eu me achava uma adolescente evoluída. Porque, por exemplo, jogar lixo na rua. Eu sempre achei muito estranho. Acho que é porque eu gostava muito de ler. E a leitura faz uma diferença na vida de um indivíduo. É verdade. Então, como eu gostava de ler desde cedo, eu achava muito mau gosto jogar lixo na rua. Mas eu cansei de ver pessoas da minha família que saíam nos carros para a praia, aí lata de cerveja pela janela, entendeu? Assim, eu fui de uma geração que as pessoas fumavam no ônibus, fumavam no cinema, e era normal. Quando meu marido veio... Era chique, né? Eu lembro que meu sogro uma vez me falou que os filmes de Hollywood, eles traziam empoderamento como cigarro, né? Se você tivesse cigarro, era... Isso. Meu marido veio de um evento em São Paulo, de um laboratório que ele trabalhava, aí ele veio com a incumbência, a partir de agora eu tenho que usar cinto de segurança. Eu disse, que coisa chata. Que coisa chata. Aí ele... né, tá revelando tua idade disso. Vai mudando teus exemplos aí. Não vou mudar, porque eu não sou de uma geração tão distante, mas é que dos anos 80 para cá, nos anos 80 né? Eu era adolescente. Né? Os anos 90 foram revolucionários. Então, de 90 para cá, não é muito tempo. É verdade. Né? Mas é tempo suficiente para mudanças incríveis. Coisas, né? Se você parar para pensar, nós estávamos em Santa Catarina, quando começou o uso do WhatsApp, 2013. Foi. 2013. Ou seja, veja como o WhatsApp é novinho. Hoje a gente trabalha com ele. É um adolescente. Pois a gente trabalha com ele. Quem é que dá vive? tanto problema. Dá tanto trabalho. Agora entendi porque esse negócio dá tanto trabalho. Pois é. E quem é que vive? Então, o que é que eu quero dizer? É que a sociedade de hoje
incluindo todas as gerações, as que estão nascendo agora, as que estão morrendo agora, né? As pessoas que envelheceram. Todos nós estamos vivendo nessa nova sociedade. Quem mudou muito rápido. Quem não quer mudar porque acha que antigamente era melhor, lamento muito. Lamento demais. Quem não quer se adequar, porque por algum motivo, também lamento. Porque, na verdade, a gente tem que se adequar. Essa é a ideia, porque nós somos frutos de um período histórico. Qual é a frase clássica, né, de Darwin? Nós somos produtos. Não é o mais... Não é o mais forte, é o que melhor se adapta que sobrevive. Isso. Os dinossauros não sobreviveram, porque eles não se adaptaram. Mas a formiguinha, a danada, sobreviveu. E a barata era isso. Então, agora, além da culpa, Natasha, dentro da tua vivência profissional... A perfeição. Deixa eu trazer uma pergunta da perfeição. Quais são os outros desafios, né? Perfeição. Você fala de perfeição, né? A gente tem essa busca hoje em dia pela perfeição. Alta performance. É o que vem lembrar a gente. E outra coisa, a gente tem cobrado desses meninos um estilo de funcionamento igual ao meu na minha idade. Eu quero que meu filho e a minha filha tenham o mesmo nível de responsabilidade, que queira acordar cedo. Né? Por que ele não quer acordar cedo? Por que ele não larga o celular? Por que ele não faz o melhor trabalho que ele pode entregar? Eu quero cobrar dessas criaturas a mesma performance que eu levei muito tempo para aprender. Como que essa conta bate? Não fecha, né? A gente vive um mundo extremamente competitivo. Irreal, né, Natasha? É o irreal. E assim, Montessori já dizia, quem educa para a guerra nunca terá paz. A verdade é essa. E nesse contexto, a gente percebe muito que os pais, eles buscam, porque o que a gente mais escuta é alta performance. Você tem que ser a melhor, você tem que ler um livro, você tem que fazer atividade física, você tem que fazer um monte de coisa que muitas vezes é para agradar os outros e não para lhe agradar. O que é que você gosta? Então, por isso que eu acho que nesse contexto que a gente vive hoje, eu acho que uma dica que eu diria aos pais, né? A principal dica é invista em autoconhecimento, né? Porque você só consegue escutar o seu filho e entender quais são as necessidades dele quando você se conhece. Porque quando eu me conheço, automaticamente eu já começo aí a parar o processo de transferência, de transferir para o meu filho aquilo que eu gostaria que ele fosse. Sim. Mas ele é um outro ser, né? Ele não é um apêndice, não é algo que está ali agregado a mim. Ele tem personalidade, ele tem gosto, né? Enquanto professora universitária, eu vejo muito isso. A quantidade de pessoas que já estão na segunda, terceira graduação, porque a primeira não foi uma escolha genuína deles. Natasha, você já entrou com outra questão aí, a frustração, né? Porque a gente para esses meninos como se eles fossem nossos. Né? Então, é meu, deixa eu moldar aqui do jeito que eu quero que ele seja, né? Me lembro de Isabela, bem pequenininha, ela foi a última a chegar na família. 3 meninos, chega uma menina. Que menina esperada. Pra reinar, né? Pra reinar. Então, era uma bonequinha. Aquele laço enorme na cabeça, o vestido, meia calça, sapatinho, boneca. Ela tinha um cio no quarto dela que toda vez que ela passava por ele, ela botava a aba do chapéu para trás. Né? Aí eu ficava olhando aquilo ali, naquela observação. Veja aí o seu manual de funcionamento, o que é que tá lhe dizendo. E aí ela passava, virava a aba do chapéu para trás. Quando ela foi se entendendo de gente, ela disse, eu não quero mais vestido. Eu não gosto de vestido, eu gosto de roupa de skatista. Na minha casa não tem ninguém que é skatista. Então, eu disse, Bela, o que é roupa de skatista? Então, a gente foi descobrir que ela gostava de roupa de esportista. Ela gostava de tênis, de shortinho, de mais calça despojada. de calça mais folgada. E é uma busca pela construção da identidade dela, né? Porque as crianças, elas têm essa necessidade que muitas vezes é poldado por a gente enquanto pais. Pelos nossos ideais, porque a gente fica frustrado. Como que a minha boneca não é mais uma boneca? Agora usa tênis, calça folgada e quer botar um boné de aba para trás. Porque era para ser uma princesa. Aí a gente fica frustrado. E muitas vezes a gente não vai deixando que eles desenvolvam seus próprios gostos, né?